Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Nós estivemos falando sobre 6 razões que o Senhor não responde orações. Isso é de suma importância porque as pessoas precisam saber o motivo por que Deus não está respondendo às orações deles. Nós já abordamos 2 razões. Hoje nós vamos abordar a terceira, que nós vamos falar um pouco, alguns minutinhos, sobre as nossas orações, quando as nossas orações podem ser negadas. Quando é que elas podem ser negadas? Quando nós não mostramos zelo em ajudar a Deus na resposta. Veja bem, muitas vezes, quando nós oramos, nós vamos a Deus como se Deus fosse uma espécie de parente rico, que nos auxilia em tudo aquilo que pedimos. Enquanto nós não levantamos nenhum dedo para ajudar. Levantamos as nossas mãos, muitas vezes, a Deus em oração, e mais do que rápido nós colocamos ela de volta no bolso. Isso nos leva a entender que nós esperamos que as nossas orações façam com que Deus trabalhe para nós enquanto nós ficamos sentados esperando e pensando quando é que vai chegar. Dizendo coisas, Deus tem todo o poder, Ele sabe tudo, eu não tenho nenhum poder, eu não sei nada, então eu vou simplesmente ficar aqui quietinho e deixar que Ele faça tudo para mim. Que Ele faça todo o trabalho. Uau, isso parece ser uma boa teologia, mas ela não é uma boa teologia. Deus não vai admitir a presença de nenhum homem preguiçoso bater na sua porta. Deus não vai deixar você ser caridoso com aqueles que na terra se recusam a trabalhar. Veja o que diz segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Lá diz assim: vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não há nada em desacordo com as Escrituras sobre o ajuntar o suor com as suas lágrimas. Tome isso como exemplo, a questão de você orar por uma vitória, um desejo secreto que permanece só no seu coração. Será que você simplesmente pede a Deus para tirar aquela coisa de uma forma milagrosamente? E depois aí fica sentado esperando o desejo morrer por ele mesmo? Será que é assim que você pensa? Muito bem. Se for assim, nenhum pecado jamais foi destruído num coração sem a cooperação do próprio homem. Como no caso de Josué, um exemplo bíblico que nós podemos compartilhar aqui, Josué capítulo 7, verso 10 e 13, lá nos fala durante a noite, Josué ficou ali prostrado, lamentando a derrota que Israel teve na guerra naquele dia. E Deus colocou em pé, dizendo para Josué: levanta-te, por que está prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, então dispõe-se e santifica o povo. Leva o povo a arrependimento, leva o povo a confessar o seu pecado, porque se ninguém confessar o pecado que tem guardado no coração e está escondido no oculto, Deus não vai poder ajudar ninguém, Deus não vai ouvir a oração de ninguém, Deus não vai poder fazer nada por ninguém. Então, Deus tem todo o direito, de nos levantar dos nossos joelhos e dizer: por que você ainda está sentado preguiçosamente esperando por um milagre? Aí Deus diz: mas eu não te ordenei que fugisse da simples aparência do mal? Deus não ordenou para que nós fugíssemos da aparência do mal o tempo todo e pensar só no bem? Para que Ele possa ouvir as nossas orações.
E é por isso que às vezes Deus não ouve as nossas orações, porque nós não cumprimos e nem obedecemos o que a palavra diz quando nós temos que fugir da aparência do mal. Vocês têm que fazer mais do que simplesmente orar contra os desejos, mas também fugir deles, né? Nós temos que fugir desses desejos, não só orar por eles, contra eles, para te Deus arrancar da nossa vida. Aí você pode descansar, você não pode descansar até que você tenha feito tudo aquilo que Deus te ordenou. Você não pode ceder a sua cobiça e os seus maus desejos o dia inteiro. Depois correr para um lugar secreto à noite no seu quarto, onde ninguém está vendo, e orar por um milagre de libertação. Isso nunca vai acontecer. O pecado secreto faz com que nós sejamos O pecado secreto faz que nós não sejamos bem-sucedidos com Deus na oração. Porque, na realidade, o pecado não entregue, não confessado, ele significa que nós estamos do lado do diabo. Quando nós não confessamos os nossos pecados, aquilo que cometemos todos os dias, toda hora, se nós não pedimos perdão e confessar, nós automaticamente, perante a palavra de Deus, nós estamos alinhados com o diabo e não com Deus. Então, nós precisamos confessar esses pecados, né, para Deus. E um nome que eu daria a Deus, Deus tem muitos nomes, mas um nome que eu daria a Ele é revelador de segredos. Veja o que diz Daniel, capítulo 2, verso 47. Lá diz assim, diz que Daniel, ele precisa, né, falando para Daniel, que ele precisa trazer à luz os segredos escondidos nas trevas. Não importa o quão santo seja aquele que procura escondê-lo. Quanto mais uma pessoa se esforça para esconder um pecado, quanto mais certo é que Deus vai expor ele. O caminho nunca vai estar livre para o pecado secreto, para a pessoa que tem esse pecado secreto e não o confessa. No Salmos 90, capítulo 90, versículo 8, lá diz assim, Deus falando para Davi, e Davi falando para Deus, e diz, diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Isso quer dizer que muitos que estão me ouvindo agora têm pecados ocultos, têm pecados secretos que precisam ser confessados. Enquanto você não confessar, você não vai alcançar a misericórdia de Deus. E se você morrer assim, chance de 100% que você não obtenha a salvação eterna. Deus vai proteger a sua própria honra acima da reputação daqueles que pecam em segredo. Deus expõe aqui o pecado de Davi, para ele conservar a sua própria honra perante os ímpios. E Davi, que era um homem tão zeloso e que zelava tão bem do nome e da sua reputação, até hoje, na nossa frente, está exposto e ainda confessando toda vez que nós lemos algo sobre Davi nas Escrituras. Deus não vai permitir que nós bebamos de águas furtadas indignamente e depois tentamos beber da sua água santa, da sua água sagrada. Isso nunca vai acontecer, Deus não vai permitir isso, que você faça. Então, não apenas nosso pecado secreto irá nos desmascarar um dia, porque Deus com certeza vai trazer o seu pecado para que todos saibam. Por isso que é melhor confessar a Deus, né, antes de você ser exposto por Ele. E também isso vai nos impedir de receber o melhor de Deus, né? E Deus vai trazer uma torrente de desespero na nossa vida, uma torrente de dúvida na nossa vida, uma torrente de medo na nossa vida, e nós vamos viver essas coisas todos os dias enquanto nós não confessarmos. Então nós não podemos culpar a Deus por Deus não ouvir as nossas orações.
Se Deus não está ouvindo as orações, as suas orações, é porque você não fez aquilo que Ele te pediu para fazer, que é confessar os seus pecados, né? Aqui está mais uma razão, né? A terceira, por que Deus, né, negue? As orações podem ser negadas por Deus. Aí a gente às vezes fala, por que Deus não responde a minha oração? Por que Deus não curou essa pessoa? Por que Deus não me cura? Por que Deus não salvou a vida da minha filha, do meu filho, do meu parente? É porque Deus não pode ouvir a sua oração. Porque se Deus fizer aquilo que você quer, o nome dele não vai ser glorificado. E guarda isto, Deus jamais vai fazer alguma coisa para qualquer ser humano que não exalte o nome dele. Então, quando você tem pecado, Deus não pode fazer porque ele vai estar desonrando o nome dele. Então, procure, quando você orar, antes de você orar a Deus e pedir alguma coisa a Deus, procure confessar os seus pecados primeiro. Tudo aquilo que tem na sua mente, até aqueles pecados ocultos que você nunca pediu perdão, você começa a pedir perdão a Deus, né? E pede Ele para lavar você com o sangue dele e limpar você, para que a sua voz chegue até a Ele, tenha acesso até Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa te convencer a não ter medo de confessar os seus pecados, para que você alcance misericórdia em Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua família e tudo aquilo que você faz. Que Deus abençoe que coisas boas, não coisas ruins. Tudo aquilo que você faz para glorificar o nome dele, que ele possa ser bênçãos na sua vida, no nome de Jesus. Obrigado. Até a próxima, que nós vamos falar sobre mais uma razão, que será a quarta. Me aguarde, que eu postarei aqui para que você seja ajudado, e quando você orar, até no fim dessas 6 razões, eu creio que você vai estar bem mais próximo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.